Boa noite, paz do Senhor Jesus para o nosso coração. Essa semana é um dos momentos que eu estava pensando um pouco sobre o chamado pastoral, sobre o chamado de Jesus para a igreja, para as pessoas que pregam a palavra, que compartilham a palavra de Deus. E conversando com Deus, eu estava pensando um pouco sobre o porquê que nós, como igreja, pregamos a palavra, compartilhamos a palavra, nos importamos em compartilhar a palavra com os outros. E pensando um pouco no que Jesus nos ensinou, aqui no Evangelho de João, capítulo 21, o Senhor fez uma pergunta para Pedro. E essa pergunta também ele fez para mim e faz para quem acredito que todos os que pregam a palavra devem se fazer essa mesma pergunta, já que Jesus nos ensina fazendo perguntas em muitas circunstâncias. E ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu Jesus, afirmando que sim, que amava Jesus. Essa pergunta foi feita 3 vezes para Pedro. Eu não quero entrar nessa questão do porquê Jesus perguntou 3 vezes, mas eu quero pensar com você um pouco sobre essa pergunta. A salvação do ser humano depende dele pregar a palavra, depende dele compartilhar a palavra com os outros, depende dele trabalhar para Jesus, desenvolver um ministério para Jesus, um trabalho para Jesus. Não, a salvação não é conquistada pelo nosso trabalho. Nada que fizermos para Deus vai nos dar salvação. A salvação está no fato de nós recebermos Jesus como Salvador e obedecer a sua palavra e nos esforçar para viver segundo a sua palavra. Salvação está na fé em Jesus e no seu sacrifício, no que Ele fez por nós. Lá em Efésios está escrito que nós somos salvos pela graça e pela fé no Senhor Jesus. A fé que vai nos levar a obedecer a sua palavra e viver a sua palavra. Então, a salvação não está em eu aceitar um trabalho, ou em eu praticar algo, ou em fazer algo para o Senhor. A salvação está na fé em Jesus e na obediência à sua palavra. Mas então, por que nós aceitamos esse desafio? No meu caso, o desafio de ser pastor. Em outros casos, você pode ser talvez um líder de louvor da tua igreja, um diácono, um presbítero, um missionário, um pastor, uma missionária, uma líder de grupo, uma líder de pequeno grupo, dependendo do modelo da tua igreja, de repente uma líder de célula, uma líder de um pequeno grupo, uma professora de criança, uma líder de adolescente, um líder de jovem, líder de casal, cuida de algum departamento da sua igreja. E por que nós fazemos isso? Para que através disso a gente alcance a salvação? Não, porque a salvação, como eu já disse, a salvação está no fato de eu crer em Jesus como Filho de Deus, confessando-o como meu único Salvador e Senhor, e como único Deus, e obedecendo a sua palavra. Então, por que nós aceitamos o desafio de fazer um trabalho, de nos importar com os outros, de nos envolver com os problemas das pessoas, de nos envolver com os problemas alheios, de nos importar com a dor dos outros, se isso não é necessário para nós sermos salvos? Eu, por exemplo, sou pastor. Para mim ser salvo, eu não preciso ser pastor. Eu poderia fazer qualquer uma outra coisa, eu poderia trabalhar em qualquer uma outra função, eu poderia cuidar da minha esposa e da minha filha, eu poderia estabelecer os princípios e valores cristãos dentro da minha casa, ir para a igreja, cultuar o Senhor,
e voltar para casa com a minha família e viver assim até o fim dos tempos terrenos, e com certeza eu ia ser salvo, porque a salvação está em aceitar Jesus, em confessar Jesus como Senhor. Então, por que nós, além de aceitarmos Jesus, aceitamos o desafio de levar o Evangelho para as pessoas? Por que a verdadeira igreja, além de receber Jesus como Senhor e, consequentemente, a salvação, ela ainda se importa em levar essa palavra para as pessoas? Exatamente porque a verdadeira igreja ama Jesus. Por isso que Pedro disse, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro então diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: então mostre isso cuidando de pessoas. Ele usa ali a expressão: pastorei os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Para cada expressão, para cada classe ali, Jesus tem uma mensagem, né? Cordeiros, ovelhas, cordeirinhos. Mas também não vou entrar nesse mérito. O que está envolvido ali é cuidado de pessoas. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você me ama, então você deve cuidar de pessoas. Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 4, no verso 19, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus um dia chamou os discípulos. E ali no capítulo 4, no verso 19, Jesus disse assim para o Pedro, Tiago e João: me sigam e eu vos farei pescadores de homens. Essa passagem me faz entender o seguinte: qual ambiente é mais calmo? Qual ambiente é mais tranquilo para se viver? No ambiente, qual a profissão, qual o trabalho, digamos assim, porque ser pregador do Evangelho não é uma profissão, é um chamado. Mas qual lugar é mais calmo para o ser humano? No ambiente de uma pescaria ou no ambiente de cuidar de pessoas? E quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, ele disse assim: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, ao invés de vocês estarem num ambiente calmo, tranquilo, de natureza, o pescador ele está ali trabalhando. No caso de Pedro e João, era o trabalho deles. Eles viviam da pesca, eles não pescavam por esporte, nem por qualquer outro motivo. A pescaria para eles era uma profissão, era o trabalho deles, eles viviam da pesca. E qual era mais confortável para eles? Viver em um rio, pescando, ou no mar, no caso deles, ou cuidar de gente, cuidar de pessoas? Qual o ambiente que produzia mais calmaria? Logicamente que a pescaria, o contato com o mar, com a natureza. Provavelmente eles iam para ilhas, para lugares onde oferecia uma visão, um lugar calmo, tranquilo, e eles ali pescavam. Mas Deus tirou eles dessa calmaria e levou eles para cuidar, para pregar o Evangelho, para cuidar de pessoas. Então o fato da igreja, das pessoas aceitarem o desafio de levar o Evangelho, não está relacionado com a necessidade de se fazer isso para ser salvo, mas está relacionado com o amor que sentimos por Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o amor que nós recebemos dele não cabe mais em nós, transborda. Por isso que todo verdadeiro cristão, mesmo que ele não seja um pastor, um missionário, mesmo que ele não tenha um ministério, de ser pastor, de ser um missionário, de ser um evangelista, um diácono, ou um líder, mas ele sendo apenas uma pessoa que entregou sua vida para Jesus, ele já tem esse chamado de compartilhar esse amor,
porque o amor de Deus é tão grande que não cabe dentro de nós. Ele precisa ser compartilhado, ele precisa transbordar para outras pessoas. Então, todo aquele que verdadeiramente ama Jesus não vai conseguir guardar o Evangelho para si. Como eu disse no início, eu poderia simplesmente me formar em qualquer uma outra profissão, trabalhar em qualquer área e servir a Deus. Eu, minha esposa, nossa filha, em qualquer lugar, ir para a igreja, cultuar o Senhor, ouvir a palavra, voltar para minha casa e viver assim, e eu iria ser salvo, com certeza. Mas quando eu aceitei o chamado para ser pastor, não é para ser salvo. Eu aceitei o chamado exatamente por causa do amor que eu sinto por Cristo. E isso me leva a compartilhar esse amor com as pessoas. Por isso que Jesus disse: se você me ama, Pedro, então cuide de pessoas. Ame pessoas, se importe com pessoas, se envolva com pessoas. Se envolva com os problemas das pessoas, ajude as pessoas, estenda a mão para os seres humanos. Então, quem verdadeiramente ama a Jesus não consegue ver alguém sofrendo sem se envolver. Não consegue ver alguém chorando sem chorar com essa pessoa. Não consegue ver alguém sorrindo sem sorrir com essa pessoa. Quem verdadeiramente ama a Jesus, não consegue deixar as pessoas precisando sem uma resposta, sem tentar achar uma solução, sem tentar estender a mão, sem tentar fazer alguma coisa, sem orar, sem falar do Evangelho para as pessoas. Então, a resposta para essa pergunta, por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós compartilhamos o Evangelho? Exatamente porque nós amamos Jesus. Porque quem ama Jesus leva o amor de Jesus para as outras pessoas. Jesus diz: quem me ama é amado do meu Pai. Então, quem ama Jesus também é amado de Jesus. E, consequentemente, leva esse amor para as pessoas, porque ele é um amor tão grande que arde, que queima em nós, e nos leva a entender a necessidade de compartilhar esse amor com outras pessoas. Se você verdadeiramente ama a Jesus, você não vai conseguir guardar o Evangelho para você. Você não vai conseguir ficar indiferente ao sofrimento das pessoas. Você não vai conseguir não se envolver com as pessoas, mas você vai abrir mão até mesmo de projetos pessoais, de sonhos pessoais, de desejos pessoais, de coisas que você gostaria até mesmo de fazer, por causa do amor que você sente por Cristo, que te leva a compartilhar o amor dele com outras pessoas, a desejar a libertação das outras pessoas, a desejar que as pessoas que você conhece também conheçam o amor de Deus que você conheceu. Que Deus te abençoe, que você consiga amar a Cristo e mostrar esse amor, se envolvendo com as pessoas, levando a elas o Evangelho, levando a elas o amor de Deus, se envolvendo com as pessoas da tua igreja, se envolvendo com as pessoas da tua família e levando esse amor que, com certeza, se você recebeu esse amor de Deus, esse amor é tão grande que não cabe dentro de você. Ele precisa extravasar para outras pessoas. Que Deus te abençoe no compartilhamento da palavra de Deus. Seja você pastor, seja você missionário, evangelista, líder de departamento, diácono, seja você a pessoa que prega o Evangelho na empresa onde você trabalha. Seja que você a pessoa que prega o Evangelho na escola onde você trabalha, na escola onde você estuda, no local de trabalho, no exercício da tua profissão. É por isso que Deus te salvou, para que você, amando Ele, leve esse amor para as outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe no exercício da obra do Senhor, do trabalho da obra do Senhor.
por amor a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E se você puder, compartilhe essa palavra com alguém, compartilhe essa palavra com o teu irmão, com aqueles que fazem a obra de Deus, que levam a semente do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.